verdade, ela configura uma abordagem essencial para o trabalhador de boa vontade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no trecho que fala das instruções dos Espíritos, dentro do capítulo Fora da Caridade não há salvação, vai ser relatado que fora da verdade não há salvação. E no trecho em questão foi feita a orientação de que essa fala seria o correspondente a dizer que fora da igreja não há salvação. Porque seria dizer que fora do Espiritismo não haveria salvação. E isso seria um anátema, visto que dividiria ao invés de unir, de irmanar, e o Espiritismo desfralda a bandeira da salvação para todos, independentemente de credo, crença, desde que eu viva a caridade, tal como apregoada e excelsificada por Jesus, que é o amor em ação. Por isso que Kardec, ele vai sonar: fora da caridade não há salvação. Mas quando nós falamos da verdade, ela promana do coração do Cristo. O João Batista, que veio preparar a vinda do Messias, ele é o Espírito de verdade. E veio antes de Jesus para fazer essa preparação da vida pública do Mestre. E tem-se aí o Espírito de verdade que precede o Espírito do amor, porque a verdade antecederia a caridade. No capítulo 16 de Contos e Apólogos, Humberto Campos ele vai dizer como essa questão do amor em movimento é delicado. Diz João Benjamin Paixão que já havia aí alcançado a boda de prata com a filosofia consoladora ínclita dos espíritos e estava em meio a uma amargura dificultosa. Ele, mesmo ao longo desses 25 anos previados, ininterrupto, de casamento com o espiritismo, ele se via impossibilitado e inviabilizado de partilhar o serviço e de se movimentar na seara bonançosa. E ele sentia que recebia de todo lado discórdia, desengano, pedrada, incompreensão, e se sentia inapto para se firmar em algum agrupamento, porque ao perceber alguma condição dificultosa, se afastava, geralmente numa condição de em desvantagem
por ter que estar ali partilhando aquele ambiente. E ele foi, certa feita, a uma instituição espírita onde a dedicação, a boa vontade e o zelo de Melásio, o guia do local, se relevava a olho visto, e isso atraiu para trocar uma figurinha sobre essa situação desgostosa que ele vivia e o que Melásio orientaria para ele. Depois que aconteceu o rasgo da preste de abertura, ele colocou que precisava ser orientado para a comunidade que se afinaria com ele e com os quais ele precisaria militar junto para realizar o que o coubesse. A entidade benevolente fez um silêncio fermentativo e iniciou dizendo que depois desses 25 anos, onde ele já estava na lida espírita, sem ter um trabalho definido, esboçado, em que ele já estivesse a tempo, atuante, era condição muito grave. Mesmo porque o Espiritismo, 6 meses em que eu estou nessa doutrina, eu já conheço e já me chamo espírita, de fato. A literatura espírita, ela é farta, e o material disponível, agora nessa época de internet, de sinal chegando aos 7 ventos, seja um e-book, um audiobook, uma palestra, um livro impresso, é riquíssimo o arsenal à nossa disposição. E a partir do momento que eu tenho contato com essa doutrina consoladora, em poucos meses eu já preciso estar engajada num trabalho em que eu permaneça na fidelidade indispensável. E começou a elencar para o Benjamin alguns locais onde acontecia serviços nobres, dignos, que ele poderia se filiar, dando a sua cota de contribuição. Foi quando o Paixão interceptou-lhe e disse que o Templozinho de Caridade, próximo de onde eles estavam, era um local de personalismo, dissidência, sem solução de continuidade, e que quem estava ali, seja para exarar o verbo que ensina, seja para o acolhimento de quem aprende, não dava para saber quem estava em condição mais lastimável. Foi quando Melásio obtemperou que havia o Pereira, que tinha de forma valorosa o andamento de um orfanato, e foi aparteado por Benjamin, num tom irreverente, de que Pereira era apegada, agarrada ao dinheiro, que era uma sordidez avarenta, o que acontecia ali. E Melásio aventou, incansável, do serviço que Dona Soledade realizava no caminho da repartição por onde ele andava, que era uma médium do pobre da sorte. E com o enfado, Benjamin desabafa e derrama que não tem paciência com a Dona Soledade, pelo fato dela ser arbitrária, despótica,
e que não há quem possa dar conta de se manter mansueto com ela, e que não poderia compreender a referência que foi feito para que ele a procurasse. Foi quando Melágio retruca que o vizinho dele, o irmão Carvalho, estava organizando atividade rica de cura para aqueles em situação obsedada, e foi cortado por Paixão, numa ironia que veio a colocar que a moral duvidosa de Carvalho era evidente e que era incrível que não se soubesse no mundo espiritual a condição dupla de ter mais de uma família do supracitado. O guia continua, mansueto, dizendo da senhora Silva que num asilo próximo protegia e auxiliava os velhinhos, próxima à residência de Paixão. Ao que é interpelado, dizendo que a senhora Silva era um posto de vaidade e com intempestividade disse que ela havia se entrincheirado, encapsulado no ínfulo do seu eu e não aceitava de bom grado a cooperação de quem quer que fosse. Foi quando o benfeitor tolerante, com bom ânimo, pondera do Ladeira, que tinha um culto doméstico do evangelho valioso, feliz, onde muitos doentes encontravam alívio, aconchego. Foi quando Paixão grita dizendo, sarcástico, derramando que ele era a petulância em pessoa, não tinha como receber e assimilar aquela situação, que ele havia absorvido todo o espiritismo, que a doutrina, a consolação era ele. Volta o benfeitor com uma bondade evidente e diz da Seção de Soares, no bairro de Paixão mesmo. Coloca num redargo descortês e azedo Paixão que Soares é um espertalhão, um aproveitador, que quando o guia da casa não vem se manifestar, ele substitui sem escrúpulo, se faz passar pelo guia, e que vive de infindável, incontável trapaça, e que à custa da ingenuidade, da boa vontade alheia, mora num palácio, num castelo. Foi quando Melá silenciou, mas Benjamin volta a clamar ajuda, porque ele queria progredir, trabalhar na obra, no caminho da verdade, do bem, e que aquilo fosse dado a ele, porque ele era muito necessitado daquela diretiva. Foi quando o benfeitor, com uma inflexão energética, disse que havia sugerido 7 trabalhos para ele naquela cota de conversa, o qual ele foi recusando um a um. E que, segundo o ensinamento, aquilo que havia chegado até aqui para nós, o socorro é por quem reclama
na condição de ignorante ou sofrimento que vai requerer isso, e que o remédio vai ser importante para o doente. E que o Espiritismo solicita e conclama o concurso, o esforço, o bom ânimo, a boa vontade, para o amparamento mútuo, conforme Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, o trecho inolvidável que o Espírito de Verdade rasga do véu: espíritas, primeiro mandamento, amai-vos, para o que ele colocava no momento, e o segundo, instruí-vos. E o benfeitor continua dizendo que Paixão estava desejando um lado com um anjo e procurando se distanciar de nós aqui nessa lide que pede esse empenho nobre. Disse que é provável pudesse haver uma colaboração no roteiro de ação e ascese para o espírito de paixão, mas seria mais razoável que, quando ele tivesse duas asas, voltasse a procurá-lo para encaixá-lo em alguma atividade junto do anjo. E isso vai mostrar como o trabalho aqui nessa seara pede uma consciência de que nós não estamos lidando com pessoas perfeitas, qual nós mesmos imperfeitos, que estamos aqui nesse barco de burilação. E essa condição aqui da Terra é um porco-espinho convivendo com o outro. Por isso que sempre vai acontecer de um se sentir machucado pelo outro. E que precisa ser regado e nutrido com o fortalecente do perdão, da caridade em ação. E a verdade, ela magoa e dilacera, mas ela deve prevalecer. Conforme Jesus vai dizer, bem-aventurado aquele que tem sede, fome de justiça, porque será saciado. Isso diz da urgência de intervir quando eu vejo alguém sendo injustiçado, mesmo que essa injustiça seja cômoda para mim ou me beneficie de alguma forma, por algum ângulo que esteja olhando. Tinha um homem que estava preocupado, porque é espiritista militante nessa seara bendita, e o cunhado estava positivamente envolvido em corrupção. E ele, sabedor, se viesse a ignorar a situação, se tornaria cúmplice. Onde, para ele, fazer vista grossa com aquela situação poderia ser cômodo, porque ele não se arriscaria para trazer à lume a situação e tentar alertar o cunhado e quebrar aquela situação irregular que acontecia ali. Mas, enquanto alguém conhecedor do Evangelho, e a quem muito se deu, muito será cobrado, ele precisaria agir
para alertar esse cunhado e ir em busca da justiça nessa situação, visto que só para se ter esse exemplo da corrupção, vidas se perdem por causa dela. Dinheiro é desviado de hospital, de orfanato, de creche, de asilo. Pessoas deixam de receber alimento, remédio, tratamento adequado e podem cair em condições indefiníveis de amargura e de enfermidade devido a desvio de verba, deixar de receber uma água tratada, uma visita adequada do caminhão de lixo no seu bairro, que é vetor de doença quando acontece de ficar ao léu. Não ter uma adequação de moradia, que devido a uma verba que foi desviada e que deveria ser usada para a construção de moradia pública para a população, o Zezinho ele pode pegar a família e ir para um local de risco, em que a menor enchente, melhor dizendo, um leve contratempo, o que pode intensificar, e sabemos que intensifica muita vez, pode vir a desmoronar onde mora, levar vidas naquele desmoronamento. Daí uma situação como a corrupção é crime que está acontecendo. E aquele que está envolvido, ele está participando dessa rede sombria. E se esse homem era sabedor da situação desse cunhado, mesmo que fosse cômodo para ele silenciar, até pelo risco que acontece quando situações como essa são delatadas, ou alguém que esteja envolvido é chamado à responsabilidade. Mas precisaria colocar a verdade prevalecendo a justiça, mesmo que isso significasse um dilaceramento da sua segurança. E isso mostra como é delicado. Por isso que o trabalho da seara crística vai pedir de mim o meu máximo no limite da minha força. Eu não vou ter uma imposição de além daquilo que dou conta, mas também eu não posso ficar aquém. Eu preciso me esforçar, porque esse máximo mesmo amplia minha força, meu limite, me aprimora. Eu vou conseguindo fazer mais em menos tempo, que é o Kairos, antecipar o tempo. Quando estou desperta moralmente para isso. E essa pujança que me leva a preparar para o rol da terra regenerada. E essa questão de fazer o bem no limite da minha força, isso é muito sério. Porque o bem que eu deixo de fazer é espaço que o mal usa para crescer. Por isso que aquela justificativa, eu não faço mal para ninguém, isso não se sustenta. Porque se eu não estou trabalhando no serviço digno, no limite da minha força, eu estou dando campo para o mal proliferar. E ele usa isso para crescer, imiscuir, infiltrar.
Por isso, como diz nessa mensagem supracitada, quando eu estou disposta a abraçar o serviço, eu vou até ele conforme ele se me apresenta. Porque eu preciso encontro da realidade ao meu redor para doar de mim. Se fosse envolvida por anjo, eu não precisaria agir, porque o anjo ele já está no atributo do puro, inabordável. Mas é porque eu estou na terra, numa condição ainda de prova e de expiação, que a seara é extensa. E o trabalho se multiplica, lá fora. A pedir de mim me convocar, comprometimento, fidelidade e persistência. Compromisso. Num outro trecho desse livro mesmo, A Divina Visão, vai dizer de uma devotada servidora que, ao invés de ficar esperando, imóvel, zelosa, estática ali da janelinha do seu aposento no último andar por Jesus, fazia uma prece objetiva, curta, e descia ao encontro do outro. Se miscuía na multidão, executando tarefa aparentemente sem importância, passava desapercebido, mas levava uma palavra de ânimo, de amparo, de consolo, socorria uma criança enferma, lavava e pensava uma ferida de um transeunte que passasse por ali, a mostrar que essa disposição, ela, ao se derramar, vai ao encontro da situação. Que, se eu saio do meu ensimesmamento, eu enxergo. Se eu fico no meu quartinho, sentado na minha poltrona, eu me encegueço para essa visão. Mas ao sair de mim e ir ao encontro lá fora, é possível fazer esse abraçamento. E em situação, detalhe, é possível fazer essa vivência. Quando eu vejo duas pessoas se engalfinhando, seja numa intercação verbal ou física, ao invés de querer tirar uma foto, de filmar, eu vou em busca daquela situação para separar. Visto que, diante de uma briga que esteja acontecendo do meu lado, mesmo que uma outra atitude fosse mais cômodo para mim, preciso estar atenta para aquilo que eu sou chamada a fazer para auxiliar nessa situação. Mesmo que seja complicado intervir em duas pessoas brigando fisicamente, porque isso pode, inclusive, me fazer entrar nessa confusão e eu ser machucada, em vez de ajudar, vai precisar de que eu seja ajudada. É menos um para ajudar e mais um para ser ajudado. Mas descobrir forma de minimizar a situação que acontece, que descobre caminho, via intuição, via prece,
onde eu peço a Jesus a luz naquele momento, imagino como ele agiria se estivesse no meu lugar, o que seria o amor em movimento naquele momento, e chamo alguém para auxiliar. Porque essa criatividade, ela me dá a condição de achar saída e trazer solução. Por isso que isso me leva a enxergar além do véu. E nessa segurança eu vou impingindo a transformação do tortuante em mim para a ave morredora. E sigo valorosa em timorata após o Cristo. Que entendo essa cautela para fazer esse abraço ditoso, alguém que apareça, às vezes um espírito infortunado à sorte, que sobraça, um anjinho doente, é socorrido pela minha iniciativa, seja com roupa agasalhante, uma alimentação apropriada, uma prece, que é um consolo. Isso alcança o desencarnado. Por isso que no momento do passe à distância, a espiritualidade constantemente traz a lembrança da oração, do local de ajuda, como chegar. O Espírito de Verdade disserra essa orientação, porque o espírito sofredor que participa daquele momento comigo, quando ele é inebriado por aquela irradiação, aquele gotejo bem querençoso, ele consegue nortear para o local onde vai receber a ajuda, como chegar, e pode abeberar desse acalmamento, que trata sua ansiedade esfogueante e tira ele do labirinto de talião que ele possa estar e divisa uma trajetória para ele ir ao encalço dela a partir dali. E às vezes é um espírito que estava naquele ambiente há um tempo, urdindo obsessão, vingança, e naquele prélio vibracional divisa algo melhor para a sua situação e sai daquilo. Porque quando alguém está desejando mal para outra, ela está no inferno. Porque ela dorme, tem pesadelo. Ela acorda e se percebe atormentada. Por isso que o objetivo obsedante, ele traz uma desarmonia e uma sombra para aquele que nutre isso, e que ao receber a irradiação, a prece, ele consegue vislumbrar um raio de luz, uma réstia, através dessa telha quebrada que o Cristo promana na direção dele, para se reerguer, e é encaminhado para uma instância cósmica, para um tratamento adequado ao seu caso. Por isso que isso
vai levando a uma lenição do desespero sem lume e vai quebrando a cegueira do ego atrelado ao desejo, onde é possível o atendimento que o espírito precisa, seja encarnado, desencarnado, ser feito.